Fala pessoal, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil e arquitetura. Também, quem quiser fazer um podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos. Pode entrar em contato e você também pode ter o seu podcast. Os episódios do ManzaCast são exibidos no Spotify e no YouTube às terças e quintas às 20 horas. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu estou aqui com a arquiteta Carmen Romanilos. Isso. Fala, Carmen. Tudo bem? Estava contando para ela, né, que eu tenho uma prima que se chama Carmen e a minha família é espanhola. Acho que a gente comentou isso aquele dia que a gente estava indo para Casa Cor, né? Cor, isso. E aí ela falou, não, a minha família é espanhola, tal. Eu falei que a gente estava vendo passaporte europeu, ela falou que ela já tem, tal, tudo. Veio por causa do Carmen aí, né? Que Sim. Eu tenho essa prima aqui com o mesmo Carmen nome. Fernandes Jiménez Romanilos. Eu tenho descendência espanhola, parte da minha mãe e por parte do meu pai. Meu pai é espanhol. Sim. Ele nasceu na Espanha mesmo, madrilenho. E minha mãe, o pai dela é espanhol. Mas eles se conheceram lá ou aqui? Não, eles se conheceram aqui. Olha que coincidência. Tanto meu avô, né, por parte materna, quanto meu pai vieram para o Brasil fugindo da Guerra Civil na Espanha. Meu avô também. Do Franco, né? Sim. Ele veio fugido, né? É. Porque metralharam o irmão dele lá na praça e ele, rapou fora. Essa Espanha estava numa situação miserável, assim, então Sim. Qualquer coisa era melhor do que continuar lá. Então eles vieram para o Brasil em busca de oportunidade, né? De começar a vida. Meu pai veio para cá ele tinha 12 anos, muito novo. Sim. Bom, legal. Vamos conhecer a história de arquitetura da Carmen, né? Da Romanilos Arquitetura, né? Isso. É Romanilos Arquitetura? Isso, Romanilos Arquitetura. Legal. Bom, conta pra gente quem é a Carmen. Eu nasci, né, aqui em São José mesmo, Sim. Sou joseense. E desde pequena, assim, desde que eu entendo, assim, que eu tenho recordação, né, que imagino que deve ser pra faixa lá de uns 7, 8 anos, assim, que eu tenho mais recordações. Eu sempre gostei de arquitetura, assim. E mais no sentido até... A casinha de boneca, então, era top, né? Toda decoradinha e tal. A casinha. E até, assim, eu tinha sempre um olhar muito apurado para a questão até urbanística, assim, mais do que arquitetônica naquela época, assim. Então, eu lembro, assim, de ir para São Paulo com os meus pais, às vezes, porque a gente tem uma tia que mora lá, e aí olhar aquela cidade toda bagunçada, com trânsito, com pichação, e aquilo me incomodar. Aqui, né, e aí criança, né, tipo, eu sonhava assim, nossa, que legal seria se as calçadas fossem cor-de-rosa, sabe? Aquela coisa de menina, de sonho, assim. Então, eu sempre tive isso muito dentro de mim. E aí, quando realmente, né, tive que escolher a profissão, quando eu tava lá com meus 16 para 17 anos, assim, que comecei a prestar vestibular, eu sabia que era a arquitetura que eu queria. Eu tinha uma... Mas você chegou a desenhar alguma coisa? Desenhar à mão livre, assim? Pra ser sincera, eu nunca fui muito boa em desenhar à mão livre. Sim. Foi uma coisa que eu tive que aprender mesmo, assim, na faculdade, e um pouco antes da faculdade também eu fiz um curso para poder aprender, e aí eu me aperfeiçoei e comecei a conseguir a desenhar melhor à mão. Mas eu tinha esse receio. Eu falei, eu acho que eu não serei uma boa arquiteta porque eu não sei naturalmente desenhar, né? Eu não desenhava bem, assim. Sim. Então, mas foi uma coisa que eu consegui aprender, e é muito depois que você tem um olhar, né, mais específico para isso, para arquitetura, que você realmente cria, né, um repertório para poder desenhar melhor. E o desenho à mão é uma coisa artística, tal, tudo. Sim, sim. É claro que a arquitetura também é uma coisa artística, mas você tem um software, você vai desenhar cômodos ali, aprender a iluminação, o tamanho do cômodo, o que é necessário, né? Distribuir aquela casa naquele terreno. Então, sim. não necessariamente você pintar um desenho, né? parecendo uma croquis, fotografia, né? Aquela seja... primeira ideia, assim, até hoje a gente tem costume, às vezes, de rabiscar, né, um croquis de uma residência, às vezes alguma coisa que a gente vê de referência legal em algum lugar.
fazer um desenho, porque daí você lembra, né, melhor do que você simplesmente tirar uma foto que você vai deixar lá no rolo de câmera do seu celular e você nunca mais vai ver. Porque na faculdade mesmo a gente aprendeu isso, a ter um caderno de memórias, né, um caderninho que você vai lá e faz alguns rabiscos das coisas que você quer recordar, para você criar o repertório arquitetônico mesmo, né? Legal. Você fez a faculdade aonde? Então, aí eu tive que escolher, né, lá com os meus 16 anos, o que eu ia fazer, e aí eu prestei arquitetura, prestei também engenharia da computação, mas assim, já sabendo que era uma segunda opção, que não seria muito bem o que eu gostaria de fazer. E aí passei em arquitetura na PUC Campinas. E sempre quis a PUC Campinas, porque... Maravilha, né? Não sei. É uma faculdade muito boa, mas eu tinha muito a idealização de morar fora. E naquela época eu não gostava de São Paulo por causa disso, porque eu olhava, eu não me imaginava morando em São Paulo, porque eu achava a cidade muito grande, eu achava muito bagunçado, eu achava que eu não iria me adaptar. Então, eu queria uma faculdade boa, né? Queria fazer uma faculdade boa. Na época que eu fiz PUC, ela era, acho que, a segunda melhor faculdade do Brasil. A cotação dela era bem alta no MEC. Então, por ela ser uma boa faculdade e por não ser em São Paulo, era o que eu queria. Então, eu prestei só esse vestibular, PUC Campinas, e foi onde eu passei. E eu tinha uma grande amiga, também tenho uma grande amiga, né? Que também queria Campinas. E os pais dela tinham um apartamento lá. Maravilha. Então a gente já estava com tudo combinado. Olha, a gente vai fazer... tudo certo já. A gente vai fazer PUC, a gente vai para Campinas e a gente vai morar junta. Beleza? Beleza. E deu tudo certo. E ela passou? Ela passou também. Quem que é? Ela chama Aline Robalinho. Ela fez biologia e eu fiz arquitetura e a gente morou... Mas ela é daqui? Daqui de São José. E a gente morou juntas por todo o período que eu fiquei na faculdade lá. É que eu me formei em 5 anos. Sim. Que, na verdade, foram 6, porque eu morei um ano fora. Eu fui fazer um período da minha faculdade em Sevilha, na Espanha. E aí a Aline se formou em 4, né? Porque biologia são 4 anos. Então, todo o período que ela teve lá em Campinas, eu morei junto com ela. Depois eu tive que ir para outro lugar. Então, a faculdade, a PUC, né? Que você estudou, ela era integral? Integral. Manhã e tarde. Integral. E acho que a experiência de estudar integral foi bem legal, assim, sabe? Porque antes era, né, colégio, terceiro colegial, segundo colegial. A gente estudava só de manhã e eu sempre fui meio preguiçosa, assim, à tarde, não gostava de fazer muita atividade. Chegava da escola, às vezes queria tirar um cochilo e tal. E a faculdade integral... Adolescente é uma beleza. É uma beleza. Mas depois... Depois eu engrenei na faculdade, porque antes, assim, eu não era muito de tirar nota boa no colégio. Eu engrenei na faculdade e acho que o período integral, ele me deu uma grande responsabilidade, assim, sabe? Sim. Uma noção melhor de tempo, de vida mesmo, assim, sabe? De me organizar. Então, foi muito bom. Nossa, uma faculdade no período integral, né? Então, as matérias devem ser muito mais aprofundadas. Sim. Laboratório, tal, tudo. Conta um pouco dessa experiência da PUC aí, para quem está assistindo, que não estudou numa PUC, conhecer um pouco desse mundo. É uma faculdade bem completa. Eu não sei como está hoje em dia. Assim, eu tenho a minha experiência e a experiência da Natália, minha irmã, que é minha sócia, que também fez faculdade lá. Então, assim, eu estava me formando, ela estava entrando na faculdade. Então, nós duas, assim, temos muito boas recordações, boas memórias. E em relação aos professores que eram altamente capacitados, assim, a gente tinha professores muito bons. E também em relação à estrutura mesmo da faculdade, né? A gente tinha maquetaria, o laboratório mesmo de informática, né? Com bons computadores. E mesmo assim, as pessoas, né? As pessoas que estudaram comigo, que depois, hoje, né? Estão formados também, trabalhando em grandes escritórios. Então, eu tenho muitos colegas que são... Tinha pessoas do Brasil todo lá do ou Brasil mais todo. Pessoas de São Paulo? Era do Brasil todo. Tinha gente de outros estados mais distantes, assim. De São Paulo, do estado de São Paulo, é a maior parte, assim. Mas tinha gente que era fora do estado de São Paulo.
Então, eu tenho vários colegas, assim, o Bruno Rossi, o André Scarpa, que são arquitetos super renomados hoje, né? Eu estudei com o Felipe Nascimento também, que é o Felipe Caboclo, né? Que tem um escritório de arquitetura. Então, são vários arquitetos que hoje estão com grandes escritórios e ter, né, estudado com eles, assim, de alguma forma também foi uma coisa que a gente evoluiu e cresceu muito juntos, assim. É bacana, né? As Sim. pessoas talentosas Sim. ali do lado ali, pô, é muito bom, né? Sim. Conviver com essas pessoas. E lá na faculdade, vocês tinham estágios obrigatórios ou trabalhos em software? Como é que funcionava isso? A gente tinha laboratório, a gente aprendeu, né, mexer no AutoCAD, na época que era o que mais se aprendia, né? Uhum. SketchUp estava começando quando eu estava na faculdade, então eu lembro que mais para o último ano, assim, quarto, quinto ano, eu comecei a mexer bastante no SketchUp. Uhum. E aí também começou muito esse mundo, né, de imagens renderizadas, renderização, nessa minha época. Que mudou tudo na Mudou arquitetura, tudo, né? que eu peguei bem uma transição mesmo, assim, né, de realmente a transição, não digo tipo de desenho à mão para CAD, isso já existia, mas essa transição de representação gráfica na arquitetura mesmo, né, em relação a imagens, a renderização, foi bem nessa época. E aí eu sempre gostei bastante, mas assim, também nunca achei que isso era mais relevante ou mais importante do que arquitetar bem, desenhar bem, projetar Sim. bem. Porque eu acho que tem muita gente que às vezes se prende muito nisso, na imagem ficar linda, na imagem, ser muito realista e tal. Mas é um projeto que... Às vezes não é funcional. Não é nem funcional, mas é um projeto assim não bem resolvido, sabe? Sim. Então eu acho que antes disso, antes de uma bela imagem, um belo projeto é bem mais significativo, sabe? Com certeza. As pessoas têm que dar menos valorização para essas imagens super realistas e às vezes assim ter o arquiteto às vezes respeitar o trabalho do arquiteto da abstração da imagem, assim, sabe? Porque tem muita gente que às vezes se prende de ver tanta imagem em Instagram, tanta coisa em rede social, que quando vai né, fechar com um arquiteto para fazer a casa deles, eles querem aquilo, eles querem ver, nossa, a imagem ultra realista. E a gente trabalha com abstração também, sabe? O cliente ele tem que ter um pouco perder um pouco isso de querer visualizar tanto como as coisas vão ficar e confiar mais no arquiteto, sabe? Sim. E você falou do projeto não resolvido. Cara, às vezes a imagem tá linda, mas tem uma coisa que não tá resolvida, que chega lá na obra, BO, né? Acontece Pode muito. acontecer. Pode acontecer, né? Vamos dizer. E aí, você estagiou lá em Campinas, em algum escritório? Eu estagiei no escritório em Campinas e depois em São Paulo também, num escritório. Aí eu estagiei em São Paulo e depois trabalhei também. Fiquei trabalhando quase um ano em São Paulo, no escritório. Mas depois que se formou ou durante a formação? Depois ainda? de me formar. E aí eu... Qual que são esses escritórios? O primeiro escritório que eu estagiei em Campinas chamava Oliveira Cota Arquitetura. Uhum. E depois, em São Paulo, eu estagiei e depois fui efetivada no escritório de uma arquiteta que chama Flávia Ranieri. Sim. E estava trabalhando nesses escritórios, estava bem, estava feliz. E aí você foi para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo. Aí nessa época eu já estava com uma visão um pouco diferente de São Paulo. Uhum. E aí eu quis ter a experiência de morar lá e achei que foi uma experiência bacana. Eu morei lá quase um ano. E aí eu... Na época, junto com esse trabalho, os meus pais, eles estavam construindo uma casa aqui em São José. Sim. Quem tinha feito o projeto? Então, aí eu estava assim, no primeiro ano de formada. E eles estavam começando a construir, ou seja, não deu tempo de eu me formar e de eu fazer o projeto da casa. Então, a gente contratou um arquiteto, na época estava acho que no terceiro ano da faculdade, quando a gente começou o projeto. Sim. Porque foi um projeto que demorou para evoluir e tal. Então, a gente contratou o Fernando Ferpa, na época, que é um arquiteto de Taubaté. Muito legal, Sim. Conheço o Fernando. E ele que foi quem fez o projeto da casa dos meus pais. Lógico, com eu já dando muitos pitacos e tal, mas a gente fez, né? Ele fez esse trabalho de arquitetura e eu fiz a parte de interiores todas na época. Porque na época eu não me sentia, assim,
apta ou tinha segurança para poder assinar um projeto, porque eu não estava nem formada ainda, né? Então, eu achava que tinha que ter esse respaldo e realmente tinha, porque não tinha experiência, né? E fiz a parte de interiores. E aí, meus pais começaram a obra. E começou a ter, lógico, muitas coisinhas que tinham que ser vistas em obra. Começou a aparecer uns pepininhos para resolver. E o FERPA dava assistência, né? Porque ele ia uma vez por semana para ver a obra e tal. Mas aí eu falei, gente, né? Meus pais estão construindo uma casa, tô trabalhando aqui em São Paulo, tô longe disso, eu queria estar mais perto. Tem também custo de vida, de morar em São Paulo, um monte de complicações coisa aí também, né? Sim. E aí eu fiquei com vontade mesmo de vir para acompanhar a obra dos meus pais. Sim. Então, quando a obra foi uma obra que demorou, a casa demorou quase 3 anos para ficar pronta. E aí eu vim para São José para acompanhar a obra. Então, eu fiquei durante, acho que 1 ano e meio, exclusivamente dedicada a acompanhar a obra dos meus pais, tá? É bom, né? Às vezes não precisar, né? Beleza. Tava morando com eles, né? Na época eu não tava preocupada com dinheiro e tal. Eu falei, quero ter essa experiência. Fui morar com eles de volta e acompanhar a obra deles. E foi uma super experiência, assim, porque tá em obra, né, diariamente e ver como as coisas são feitas, e entender que projeto é uma coisa e na hora da execução tem que estar tudo muito bem alinhado e tal. Eu acho que foi uma segunda faculdade. Com certeza. Estar ali presente, sabe? Tem muitos detalhes, né? Que às vezes mesmo um projeto detalhado ao mínimo, tem ajustes ali, algumas decisões que precisam ser tomadas na hora ali da obra, né? Que não é um problema, são coisas do dia a dia. Sim. Muitas coisas. Sim, muitas coisas para decidir, muitas coisas são detalhes, assim, mas que fazem toda a diferença, né, na execução final. Então, eu achei que foi muito positiva essa experiência. Eu tive assim, acho que eu cresci muito profissionalmente, sabe, acompanhando essa obra. Sim. E aí, dessa obra, surgiu o meu primeiro cliente. Porque quando ela já estava quase concluída, assim, como, né, foi eu que tinha feito a parte de interiores, uma moradora do condomínio, né, que meus pais moram, comprou uma casa antiga nesse condomínio que queria reformar. E aí ela pediu para entrar na obra dos meus pais. Ela falou assim, eu posso entrar para conhecer, para ver e tal? Sim. Aí eu falei, claro, né, te levo. Mostrei para ela, expliquei para ela que eu era arquiteta, que eu tinha feito a parte de interiores e tal. E ela adorou, ela achou tudo muito lindo, sabe, tudo muito legal. E falou pra mim, então, eu comprei aquela casa e eu quero reformar. Você não faz um orçamento pra mim? Eu falei, claro, né? Fiquei super feliz. Maravilha. E aí eu mandei, né, uma proposta pra ela e ela foi minha primeira cliente. Sim. E eu já comecei, assim, né, a carreira fazendo uma grande obra, que foi uma obra de reforma da casa dela, que foi uma reforma enorme. E essa cliente é minha cliente até hoje. Eu já fiz, acho que 4 ou 5 projetos para ela, depois Olha deles. Que legal, hein? É muito querida, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque me deu essa oportunidade para começar mesmo, né? E aí, assim, do empreiteiro que estava fazendo para mim a obra dos meus pais, ele me indicou para outras pessoas, que daí ele começou a fazer também casas, né, lá no Serimbura e tal. Então, foi tudo começando a Foi acontecendo, fluir, né? Naturalmente. Naturalmente, um indicar o outro. E assim, eu lembro muito dessa primeira cliente minha falar assim, ela é tão novinha, será que ela vai, né, dar conta de fazer? Que na época eu tinha, sei lá, 21 anos, 22 anos. Não, 23, vai. Será que ela vai dar conta de fazer, né, o projeto? E eu lembro que a filha dela falou pra ela, depois ela me contou isso, né? Que a filha dela falou assim pra ela, mãe, é melhor, mais nova, tá com as ideias frescas na cabeça, tá, né, acabou de sair da faculdade, é jovem, vai fazer um negócio diferente e tal. A filha dela falou isso pra ela, e ela confiou, e a casa dela ficou muito linda, então Maravilha. Foi um trabalho muito legal. E aí, a Natália, né, sua irmã, estava estudando ali, você tinha trabalhado 1 ano em São Paulo e tal. Como é que foi? Você pegou ali o primeiro cliente e você foi abrir um escritório? Como é que foi
Eu trabalhava em casa. O início do empreender aí, né? Eu trabalhei em casa por muitos anos, assim, na casa dos meus pais. Trabalhei, acho que uns 4 anos da casa deles. E aí, quando estava realmente crescendo o escritório, né? Tava pegando mais projetos. Na época que a Natália estava quase se formando, né? Fazendo o TFG, porque na PUC o último ano é só o TFG. E é uma vez por semana só que a gente tem aula mesmo. Então a Natália estava nessa época e foi bem quando eu fechei um projeto grande, que era o projeto de interiores de um supermercado que chamava Zest, que tinha ali no Aquários. Não sei se você lembra que é. Não me lembro. É um supermercado que ficava ali no Aquários. E era um projeto grande, assim, muito bom, com muita visibilidade. E aí eu pedi pra Natália, falei assim, Natália, na época a Natália acho que estava pensando em também ir para São Paulo, estagiar em algum escritório legal lá. E eu falei, olha, eu tô precisando de ajuda, fica um tempo aqui, me ajuda um pouco, para ver se você gosta também. E vamos ver como é que vai ser. Daí ela topou, ela falou, tá bom. Ela começou a estagiar comigo. E deu super certo, assim, a nossa parceria, sabe? E acho que a gente foi... Ela foi vendo também, né, que iam entrando outras coisas e que realmente precisava ter alguém de confiança ali junto e que ela teria, né, a capacidade de crescer lá junto comigo. E aí, até hoje a gente tá junta. Beleza. E aí, primeiro ano, você fez lá, acompanhou a construção dos pais, depois teve a mulher do condomínio que te contratou. E como é que foi o desenrolar? Você, rede social, como que você cresceu o seu negócio, o seu escritório, como que foi essa parte de empreender, aparecer e ter mais trabalhos? Eu confesso... Acho que reconhecimento também, né? Indicação. Sim. Eu confesso que eu nunca fui muito boa com rede social, assim, nunca fui. Agora que estamos um pouco melhores, porque a gente contratou uma pessoa para ajudar. Mas, assim, eu poderia ter me dedicado mais a essa parte, eu acho, né? No passado. Mas, assim, não me dedicava porque, até pelo tamanho que a gente tinha, né? Eu e a Natália... talvez eu não teria dado conta mesmo, né, de ter uma demanda maior de clientes ali que talvez uma rede social traria. Então a gente postava alguns projetos, na época até o meu perfil profissional era atrelado ao meu perfil pessoal, que depois a gente arrumou isso, que eu acho que não tem nada a ver mesmo. Mas foi o crescimento do escritório, ele foi muito orgânico mesmo, assim, de indicação. Mas hoje eu sei a importância que isso tem, né, que a rede social tem. Então a gente começou a dedicar mesmo um pouco mais de tempo e direcionar um pouco mais também o trabalho para esse foco, né? Que ainda tem que melhorar bastante, mas estamos caminhando. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo de um ano e meio, 2 anos para cá, né? Antes, assim, a gente postava, mas era uma coisa muito feita por nós mesmos, assim. É natural, né? Porque você começa um negócio, você começa ele sozinho. Então você faz a proposta, você liga para o cliente, você vai na obra, você faz o projeto, você faz o interior, você faz tudo. Isso. À medida que você vai tendo mais trabalho, você precisa... que delegar, né? Você precisa de outras pessoas delegar. Isso. Senão você não dá conta. Então, naturalmente, vai aparecendo uma pessoa para fazer um marketing e tal, tudo. Eu tenho... Você separar a rede social pessoal da rede social profissional, telefone, às vezes também para não receber num fim de semana uma ligação. Não, e eu tenho esse problema, assim, eu sou apegada a cliente, eu sou apegada a eu estar participando de tudo, de ter um pouquinho, assim, né, eu e a Natália somos assim, é difícil eu delegar 100% uma tarefa. Então, eu tô aprendendo a fazer isso e, assim, à medida que você vai tendo profissionais que trabalham com você e que te dão a confiança também para você poder fazer isso, vai dando um alívio, assim, né? Que daí você consegue crescer, porque não adianta, só... Quando tudo tem que passar pelo teu olho ali, é difícil você, né, enxergar que você consegue crescer muito. É complicado mesmo. Quanto tempo já desde que você se formou, foi para São Paulo? 13 anos já.
Já faz 13 anos. Bastante. É. Já tem uma Tem longa uma carreira caminhada. aí, uma caminhada bacana. Tem uma caminhada. Legal. Depois, hoje em dia, vocês devem ter o escritório da Romanilos. Temos um escritório físico, né, na Vila Ema, fica ali pertinho do Abadá, naquela ruinha lateral do Abadá. Uhum. É uma casa bem gostosinha, bem charmosa, uma casinha antiga Legal. que a gente reformou. E hoje é o nosso espaço lá. A gente tem um espaço gostoso, uma sala de reuniões legal. É um espaço que a gente gosta muito de ficar. Beleza. Vou mostrar um pouquinho aqui dos seus projetos aqui. Tá Peraí, bom. deixa eu pegar aqui. Vamos passando aqui. Projeto residencial, né? Esse projeto é um projeto residencial que a gente fez para uma casa na praia. Era um terreno pequeno, assim, sabe? Um terreno que não teve muito espaço para área de lazer. Não parece, hein? Não parece, Cara, né? parece uma casa gigante. Não parece. Mas ficou... porque a casa realmente Sem ficou... telhado, né? A casa ficou grande pro Estrutura tamanho, metálica sabe? ali em cima. Sim, foi É estrutura feito com metálica. manta? Com manta. Legal. E é uma casa bem bacana, assim, tinha um programa grande, extenso, né? O cliente queria 4 suítes, mas ficou bem legal. Aí a parte de interiores dela. Espaços bem integrados, né? Também com integração Quero para área gourmet, né? gourmet. Uma churrasqueira aqui e piscina. tal. Essa casa é uma casa que a gente fez um estudo lá no Serimbura, de amigos pessoais meus. E é uma casa também com um programa bem grande, bem extenso. É uma família que tem... O terreno é bem grande também, né? O terreno é grande, a família é grande. Então, você tem 3 filhos, precisavam ter uma boa área, assim, de Sim. lazer também, né? Criança pequena. Foi uma casa bem gostosa de projetar. É a mesma aqui? É a mesma. Mesmo padrão, Ainda né? não Sem saiu do telhado. papel essa, mas quem sabe um Não? dia. Ainda não. Essa aqui é aquela piscina que parece um lago? Eles Muito acabaram legal essa adiando piscina. um pouco o projeto, mas eu acho que um dia sai. É a mesma aqui, né? É a mesma. Parte do fundo, Uhum. escada. Sim. Tem bastante integração também, né? Com essa área externa, com paisagismo, Uhum. bastante elemento Muito natural, né? Pedra, madeira, estrutura Vidro metálica aqui, né? também. Estrutura metálica. Sim. Aí foi uma reforma que a gente fez para uma casa, ali no Aquários, no condomínio. Essa casa é uma casa que a gente está fazendo agora num condomínio lá em Caçapava, no Ecoparque. Tá em construção. Essa casa, ela foi engraçada. Ela começou assim. E aí, ao longo da obra, o cliente adquiriu mais 2 terrenos do lado dela. E aí era para ele fazer a área de lazer da casa e queria manter, né, a casa como estava e só ampliar a área de lazer. Mas acabou que teve que fazer algumas adaptações e tal, mas hoje ela ficou bem maior do que isso daí que você tá vendo. É a mesma, né? É a mesma. Outra vista aqui. E o projeto de estrutural, e hidráulico e elétrico da Obratec. Ah, é? É. Oh, beleza. Gratidão aí pela parceria. Maravilha. Aqui a área interna, né? Sim, Bacana. Tudo aberto aí, né? sim. Muito legal. Agora tem também bastante projetos comerciais, né? Tem. Fala um pouco aí desses projetos Tem comerciais. Eles comercial. começaram lá atrás, uma coisa mais recente, que você começou a trabalhar nesses projetos residenciais? Comerciais, desculpa. Comerciais a gente já fez alguns, né? Esses projetos que estão mais nesse portfólio, além de comerciais, tem alguns comerciais aí, mas tem bastante coisa também que a gente faz para construtoras, né? Nós acabamos nos especializando mesmo nessa área de fazer áreas comuns para construtoras. Que tenho 2 grandes amigos meus, né? Que são daqui de São José, que são donos de construtoras, Marco Aurélio da Invituso, o Denis e o Rodrigo da RDC. Então, eles fazem bastante prédio aqui e deram essa oportunidade pra gente, né, pro escritório, para fazer as áreas comuns. Então, a gente já fez, assim, de alguns prédios que eles construíram, a parte de salão de festas, academia. Então, tem um pouquinho nesse portfólio disso.
Vamos dar uma olhadinha. Aí, Esse aqui, por exemplo, esse é o prédio, né? É o Celebrity, que fica ali na Vila Ema. Então, a gente fez a parte de áreas comuns todinho dele. Foi, acho que o primeiro que a gente... Não, foi o segundo que a gente fez para RDC. Esse aqui é o mesmo prédio? É o mesmo prédio. Aí, salão de festa, né? Isso, o hall, né? O hall de de elevadores, hall social. Esse prédio tem também uma área de... para levar manicure, cabeleireiro, né? Um espaço Sim. de beleza, né? Que eles chamam. Legal. Aí Aqui é o outro, Moriá, né? que fica ali no Jardim Aquários. Também a gente fez toda a parte de áreas comuns dele. Aqui do lado, Moriá. Aqui do lado. Hall de entrada, salão de festa, salão academia, salão de jogos, brinquedoteca. Esse aqui é o Moriá também. É o Moriá. Legal. Academia aqui. Que é a área gourmet? Sim. Salão de festa, né? Sei lá. Não sei se é a área gourmet ou esse salão. Os dois. Isso aqui é um home? Isso aí é o escritório, tipo um home office, né? Do prédio. Do prédio? Que legal. Interessante. E aí a garagem do Moriá, que a gente quis fazer também uma garagem diferente. Cada subsolo tem uma cor? Uma cor, exato. Bonito. Porque, né, o morador, ele acessa a casa dele pela garagem, né? E as construtoras dão um pouco as costas, né, para a garagem. É importante a garagem ser bonita, né? Sim. E organizada e bem sinalizada. Então, a gente fez um projeto bacana de sinalização, de identidade visual para as garagens. Esse é um projeto corporativo para uma empresa de aviação, né, que trabalha com suprimentos para aviação, que chama Hanser, que fica ali no Elbor Corporate. É um projeto grande, também tem uns 400 metros quadrados essa sala. E foi um projeto bem bacana também que o escritório fez e que deu muita visibilidade na época. Então, a gente tem bastante carinho por ele. Esse aqui é outro, né? Não, é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Nossa. É uma área que eles têm lá de... Esse forro aqui... esse forro... Bem o diferenciado, o gesseiro, né? quase me mata. Foi feito de gesso? Eu tava achando que era tipo de móveis, assim. Não, foi feito de drywall. A hora que ele viu... Você teve que ir lá explicar a planta pro gesseiro, Sim, né? eu tive que ir lá pegar na mão dele e fazer. Ai. Legal. Mas ficou top, hein? Ficou. Lindo. Muito bom. Isso aqui é o... Ela também. É o mesmo projeto. É um escritório isso aqui? É um gigante, escritório, 400 metros quadrados. Nossa, tem um monte de ambientes Sim. da hora aqui. Muito legal mesmo. Aqui é o mesmo ainda? É o mesmo. Olha que mesona bacana aqui. Essa mesa a gente desenhou ela. Fez sob medida. Teve várias coisas aí que é o mobiliário que a gente desenhou também. Aqui no Aquários, um salão de beleza, chama Calistê, que são também de clientes muito queridos, deram essa oportunidade pra gente. Bonito. Ficou bem legal. Muito colorido, né? Bacana. Aí também é o salão de beleza. Tá. Esse aqui também é o também salão? É o salão. Muito legal mesmo. Isso aqui é papel de parede ou é... É um adesivo. Tá. Curioso, né? Mas você que fez interiores, então, vai explicar um pouco como que foi essa execução aqui. Aqui acabou. Legal. Muito lindo os projetos, parabéns. Obrigada. Muito legal mesmo. Você falou que teve um ano que você trancou a matrícula e foi estudar fora. Conta pra gente essa experiência aí de... Foi muito legal. Sevilha? Você foi morar? Sevilha, isso. Seu pai falou que ele é de Sevilha, é Não, isso? meu pai é de Madrid. Madrilen. É da Espanha, né? Perto, 5 horas, beleza. mais ou menos, de carro. Mas, então, eu sempre quis morar fora. Sempre quis ter essa experiência e tinha, né, a facilidade por ter a cidadania espanhola de ir pra lá. E tem um tio meu que mora na Espanha, que é da... ele já fica... só que fácil, eu acabei tranquilo. morando com o pessoal, porque assim, no ano que eu fui, mais 4 amigos meus da faculdade foram também. Que legal. E aí já foi de galera, né? A gente foi. Bom. E aí moramos juntos lá, em Sevilha. E foi uma experiência incrível, assim, porque... Estudou lá? Estudei lá. Eu fiz Arquitetura mesmo? arquitetura na Universidade de Sevilha.
Nossa, que top, hein? Então a gente pegou algumas matérias, né? Porque dependendo da quantidade de matérias era o valor que a gente tinha que pagar, então eu não tinha uma grade completa, cheia. A gente tinha aula assim umas 3, 4 vezes na semana. Fazia espanhol também lá. Estudava espanhol e foi incrível, assim. Tenho amigos que eu fiz, né, dessa época da faculdade que até hoje são muito amigos. Vieram para o Brasil, né? São espanhóis que vieram para o Brasil me visitar algumas vezes já. E a experiência mesmo, né? De morar em outro país. Entender um pouco, né, do que é a arquitetura em outro lugar, assim, ter essa visão. E como é que é a arquitetura lá? Então, eu acabei me encantando, assim, pela ideia de respeito ao patrimônio histórico que eles têm lá, que a gente tem muito pouco aqui, né? Então, as matérias que eu fiz lá, que mais me marcaram, assim, foram essas matérias que eram do projeto de arquitetura em lugares que você tinha que respeitar o patrimônio histórico ou que você tinha que construir ao lado ou dentro de um patrimônio histórico. Então, isso foi muito interessante, assim, porque não tinha nada nem perto disso aqui no Brasil, né? Que eu estudei. A gente, né, tem pouca cultura em relação a isso, e lá é uma matéria muito importante, assim, muito estudada por eles. Então, eu gostei, eu acabei focando bem nessa área lá naquela época, e foi bem legal. E o cliente, quando chega para fazer um projeto lá, né, na Romanilos, como é que é? Ele chega, quero contratar você, vi a rede social, hoje chegam bastante por rede social, né, de coisas que viram já e que gostaram, né, que a gente postou. Muitos ainda por indicação mesmo, né, graças a Deus. Muitos clientes, né, gostam do nosso trabalho, acabam indicando para outras pessoas. E assim, a gente atende muito interiores, né? A gente faz bastante interiores, residencial também, projetos corporativos, projetos comerciais. Então, assim, dependendo do foco do cliente, o atendimento é diferente, né? De um e do outro. Então, assim, projeto residencial, né? Quando a gente começa do zero, se você cria um vínculo ali, né? Porque são muitos meses que você vai ter de contato com aquele cliente, né? Então, a gente procura atender de uma forma que, assim, muito profissional, mas entender também um pouco o lado pessoal mesmo do cliente, entrar um pouco dentro da vida dele, da história, porque ouvindo mesmo o cliente que a gente vai conseguir fazer uma moradia ideal para ele, né? Entender o que funciona para ele, como é o dia a dia, como que é a dinâmica dele em casa, se tem, né, pet, se não tem pet, o tempo que ele fica em casa, o tempo que ele gosta, né, que ele gasta para usar, né, os espaços, assim. Então, a gente cria esse vínculo, assim, tenta criar esse vínculo, às vezes algumas reuniões, né, para a gente poder fazer isso. E tenta, assim, lógico que não pode, né, assim, o cliente tem que entender quem é o profissional na relação, somos nós, né, as profissionais, mas a gente, como profissional, também se colocar no lugar de que tem que fazer uma moradia ou um ambiente que seja realmente o que aquela pessoa precisa, né? Entender a necessidade dela. Tem que ser funcional. Tem que trazer a beleza, tem que trazer um pouco de tudo ali, né? Então ouvir muito, a gente procura ouvir muito e tenta traduzir isso em projeto. Beleza. Show de bola. Parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser contratar a Romanilos Arquitetura, né? Arquitetura. Como é que eu e faz? A Natália. Natália. Minha sócia. Carmen. Isso. E uma equipe maravilhosa que a gente tem também, né? Junto com a gente, não somos só nós duas. A arquiteta Letícia, a arquiteta Paulinha também, que está com a gente hoje. São grandes arquitetas que nos apoiam bastante. Beleza. Então, para entrar em contato com a gente, né, pode entrar no Instagram, Romanilos Arquitetura. Lá tem todos os dados para telefone, né? Manda mensagem, manda WhatsApp, manda uma direct message pra gente. Que a gente vai atender muito bem, com muito carinho. E mostrando mesmo que cada cliente é único e que a gente respeita muito a história das pessoas que confiam a nós essa missão, né, que é projetar um lar ou um ambiente.
Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Adorei. Lindos projetos, maravilhosos mesmo. Obrigada. História também muito legal aí, sua história, né, de sucesso na arquitetura, na sua carreira profissional na Romanilos aí. Depois manda um abraço para a Natália. Fala para ela que depois ela dá um pulinho aqui também para a gente gravar com ela aqui, mas um pouco mais para frente. A gente faz outro episódio com a Natália aqui contando a parte da história da Natália, né? Sim. Bem legal. Gratidão pela participação aqui no ManzaCast. Obrigada a você, Lúcio. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.